vai dizer assim: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Diga glória a Deus. Amados, antes aqui de ler, eu quero meditar em algo que vai deixar no subtítulo: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. O que é uma casa? Uma casa, uma morada, não é verdade? Um lugar de se morar, um lugar de estar, um lugar de se preparar, porque ali é o nosso conforto. Um lugar de cuidar, porque você vai estar onde? Você vai estar ali. Ou seja, e olhando para entender o que é uma casa, se a gente sabe que é uma morada, é nós que estamos ali, cada um aqui tem a sua casa, mas ninguém quer ficar numa casa bagunçada. Tem alguém nessa noite aqui que gosta de ficar numa casa bagunçada? Todos os dias, de um dia para o outro, passando 3 dias, 4, 5, 6. Alguém gosta de ficar numa casa bagunçada, amados? Não, né? Não é verdade? Ninguém quer ficar numa casa bagunçada. Nós não queremos ficar numa casa suja. Mas pelo contrário, o que a gente puder fazer para melhorar a nossa casa, a gente vai fazer para melhorar ela. Se a gente tiver condição, a gente vai expandir. Não é verdade? A gente não vai aumentar. A gente não quer colocar um conforto maior. Se tivermos a condição, melhor forma que a gente puder pôr ela, a gente vai pôr a nossa casa, porque nós moramos nela, nós queremos cuidar, porque ela é a nossa casa. Diga glória a Deus. Não repare, amados, porque ainda não estou com a garganta boa de quinta-feira para cá, mas eu tenho certeza que você vai ouvir o Senhor falar contigo nessa noite. Então entendemos, amados, se é a nossa casa, a gente vai cuidar. Se tiver condição, a gente vai expandir, e a gente vai pôr da forma que a gente quer. E sabe o que chama atenção? Calma que a gente vai entrar lá para você entender o que o Senhor quer dizer. A casa que nós temos, se tiver mais ainda condição, a gente muitas das vezes quer fazer a mudança, porque ela é nossa. Se tiver condição e se tiver vontade de ver que não está bem, se houver a condição, a gente vai até derrubar novamente. Vai fazer uma nova planta e depois vai levantar ela conforme a gente quer, conforme você quer, conforme você elaborou, conforme o teu desejo, conforme o desejo que você quer. Você vai fazer porque é a sua casa. Diga glória a Deus. Quem está entendendo o nome de Jesus? A casa, ela é sua. A gente que você quer cuidar. Você não fica numa casa bagunçada. Você não quer uma casa de qualquer forma. Você quer ela do teu jeito. Você luta para isso. Você aplica tempo para isso. Você peleja para isso. Se tiver condição, você vai lutar e fazer ela conforme você quer, porque a casa, ela é sua. Mas olha só o que a Bíblia vai dizer. A gente meditou o que é uma casa, e principalmente quando é nossa. A Bíblia está dizendo: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Diga glória a Deus. Quem é a casa do Senhor? Oh, aleluia. Amado, se você é casa do Senhor, tudo que eu disse isso aqui é tudo que Deus tem vontade ao teu respeito. Ele não quer ficar numa casa bagunçada, Ele não quer ficar numa casa suja. Se a casa é dele, Ele pode muitas das vezes quebrar ela e fazer conforme bem parecer. Se a casa é dele, a gente entende então que nós só estamos na posição de casa, e o que o Pai fizer será feito. Nós olhamos agora, nós acabamos de meditar que na tua casa, ela é sua, você faz o que quiser, e ela só posiciona como uma casa. Mas agora a Bíblia está dizendo que nós somos casa do Senhor. Mas muitas das vezes nós somos aquela casa que o Senhor vem moldar e a gente corre. Peraí, a casa por si própria se movimentar? Nós somos a casa que muitas das vezes o Senhor quer moldar da forma que bem parecer, e a gente se afasta. A gente não quer agradar porque não está sendo do meu jeito, porque não está sendo conforme o Senhor quer. Está sendo conforme o Senhor quer e não conforme eu quero. Então eu não quero ser moldado, Senhor. Eu não quero ser a casa do Senhor que o Senhor manda. Muitas das vezes nós se posicionamos, amados, como uma casa que não é do Senhor, como uma casa que às vezes nós mesmos se posicionamos que da forma que nós queremos. Mas o que o Senhor Deus quer dizer nessa noite, que você é casa dele, e a casa dele é Ele que mora, é Ele que cuida, e será da forma que Ele quer, para a glória dele. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor:
Assim diz o Senhor para as vossas casas, despojando-vos, versículo 1, portanto de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maldade ou maledicência. Versículo 2 ele vai dizer: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a vossa salvação. Diga glória a Deus. Se é que já temos experiência de que o Senhor, Ele é o que, igreja? Bondoso. Diga glória a Deus. Olha só o que ele diz: vós despojando de todo acúmulo de maldade, de todo dolo, de toda inveja. Se nós somos casa do Senhor, o Senhor Ele vem para nós, primeira coisa, dizer agora para a gente despojar, para tirar de dentro de nós, que somos a casa dEle, tudo aquilo que não agrada o Senhor, amados. E algumas coisas Ele vai citar para a gente tirar, o dolo, a hipocrisia, a inveja e toda sorte de maldade, toda sorte de maledicência. A gente talvez vai olhar e vai dizer: pastor, eis-me aqui com toda a pureza para o Senhor. Mas a gente não pode negar que a gente nasce com uma natureza que não agrada o Senhor. A gente não pode negar que por melhor natureza que você nasceu e que é da tua carne, melhor que seja, há situações que não agradam o Senhor. Há situações em nós que não agradam a Deus. E se tornamos conforme o que é uma casa, que muitas das vezes a metade agrada o Senhor, mas a metade vai ser conforme eu quero, pastor. É assim, eu sei, mas eu nasci assim, eu cresci assim, e assim será. Sabe, eu já ouvi de muitos amados dizer assim: peraí, pastor, eu vou para a presença do Senhor, pastor, você é um servo, pastor, eu quero ser um obreiro, eu quero estar na presença do Senhor, mas eu sou assim, e assim eu vou ser. Amados, até um certo momento eu só observo e deixo que a presença de Deus trabalhe, porque quem faz é o Espírito Santo. Mas até onde será assim? Por que o senhor está dizendo, pastor? Porque se há muito tempo, e o Espírito Santo pode ter certeza que Ele incomodou e Ele quer a casa dele limpa. Pode ter certeza que Ele trabalhou, você sentiu, a gente sente. Mas será que eu dei lugar para dizer para o Senhor: Pai, se não está da forma que te agrada, então que eu possa me posicionar da forma que o Senhor se agrada, para que eu seja uma casa edificada no Senhor. Mas muitas das vezes o Espírito Santo vem e fala, amados, mas a gente é aquela casa que não quer mudar, porque a gente pensa assim: assim eu nasci, pastor. Amados, é preciso entender uma coisa. Uns dias atrás eu reuni o céu do Senhor e a gente meditava, dando uma palavra parecida assim: o evangelho verdadeiro do Senhor, ele bate na tua natureza carnal. A gente precisa entender isso. O verdadeiro evangelho do Senhor, ele não anda lado a lado com a nossa carne, amados. Ele não anda lado a lado, muitas das vezes, conforme a gente nasceu, conforme a natureza que vem da nossa família, conforme a maneira de eu agir para o meu próximo, conforme a maneira de eu falar. Nem sempre ele está batendo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Não anda lado a lado. É por isso que quando você vê que alguém se converter, é quando houve mudança. Você vai saber quando alguém converteu, é através dos frutos. Então conhecereis a árvore. Você vai ver mudança. Porque palavras, qualquer um pode soltar a palavra que quer. Palavras, eu posso ser dessa forma que eu falo contigo aqui, e também falar dessa forma que eu falo, mas ser muito diferente na minha casa, ser muito diferente no meu trabalho. Eu posso ser muito agressivo e diferente do que eu prego. Por quê? Porque palavras mudam, mas atitudes não. As atitudes não nos deixam esconder. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? O Senhor, ele vem para nós como casa dele e diz: casa, começa despojando, tirando de dentro de ti todo dolo, hipocrisia, inveja e todo acúmulo de maldade. Aí ele diz: tirou. Aí ele vem para o versículo 2, olha como o Senhor, ele é sábio em nos ensinar. Ele diz e vem, e desejai. Começa a desejar agora, como uma criança deseja o leite genuíno, deseja a minha presença. Aleluia.
Ele diz: despoja, tira tudo que não me agrada, e depois começa a desejar a minha presença. Sabe o que é isso? Se posiciona e começa a chamar uma presença que vai causar mudança em ti. Se posiciona e começa a buscar o Espírito Santo, que vai transformar e vai causar uma mudança em ti, que será o verdadeiro Evangelho do Senhor. Diga glória a Deus, aleluia. Se posicionamos, amados, então começaremos a viver o verdadeiro Evangelho do Senhor. Mas só porque isso tudo? Porque um dia a gente vai precisar estar lá, frente a frente com o Pai, frente a frente com o Senhor, e precisamos ter frutos. Precisaremos do Senhor ver em nós mudança. Precisará o Senhor ver em nós a luta que a gente teve despojando daquilo que não agrada o Senhor. É preciso que o Senhor enxergue na gente, amados, a vontade de vencer a nossa carne. Por que o Senhor está falando a vontade, pastor? Porque nem sempre é vencendo do dia para a noite. Nem sempre um cristão consegue vencer a forma que ele cresceu, a forma que ele está seguindo antes de conhecer o Senhor, e agora conheceu a Deus, mas ele entende que precisa mudar algumas situações. Aquele cristão olha e vê: opa, meu coração, ele ainda é ruim, ele é muito explosivo ainda, o meu coração é assim, pastor, eu preciso mudar. E a gente sabe que não é do dia para a noite. O Senhor, ele não caça a perfeição. A gente sabe que não é no estralar de dedo que vem uma mudança, que o Evangelho verdadeiro do Senhor habita em nós para a gente ter um encontro com Deus. A gente sabe que não é no estralo de dedo. Mas sabe o que o Senhor procura? Ele procura a vontade. O melhor de tudo é que o Senhor olha e Ele possa não encontrar ainda da forma que Ele quer, mas Ele possa olhar e encontrar vontade. O Senhor olhando para o teu coração e vendo vontade, dizendo: Senhor, eu posso estar da forma que não te agrado, mas eu tenho vontade de vencer essa situação. Eu tenho vontade, Deus, que o Senhor mata a vontade da minha carne, mas que eu possa se posicionar na vontade do Senhor. A Bíblia diz, igreja, que todos possam estar no centro e na vontade do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh Deus. Muitas das vezes o Senhor não vai encontrar a casa da forma que Ele quer, mas se Ele encontrar a vontade, amados, já tem um primeiro passo. E eu digo mais: deixa Ele encontrar sinceridade, deixa Ele encontrar vontade, sinceridade, deixa Ele encontrar o querer. Sabe de uma coisa? Quando eu me converti ainda bem jovem, e ainda eu tinha muitas vontades ainda de continuar a caminhada, mas sempre sabia, não está certo. Eu estou na presença do Senhor, eu estou adorando o Senhor, já estou caminhando dentro da presença do Senhor, sei do meu chamado, estou caminhando para preparar para ser um obreiro, um servo, sei do quanto o Senhor me cobra desde criança, sei da promessa. Não está certo, mas tinha vontade. E a vontade de não ir para o culto, e a vontade de pegar a moto e continuar as bagunças na rua, e a vontade no sábado de não perder a bagunça. Tinha vontade. Só de uma coisa, ele não conseguia parar. Lembro ainda que um dia até meu irmão disse assim: nós estamos indo na igreja, eu estou te vendo fazer bagunça. Nós está indo, você está buscando já faz um bom tempo. E um dia eu parei para orar e disse: Senhor, até no momento eu não estou conseguindo controlar, mas eu tenho vontade de parar e ser liberto. Eu quero ser liberto pelo Senhor, eu quero me posicionar conforme o Senhor quer. Então se o Senhor quer, se eu encontro vontade de mim, eu não estou conseguindo controlar, parar, mas eu tenho vontade, quero parar. Eu lembro que quando eu orei com o Senhor com toda sinceridade, eu falei: eu vou lutar. Caía do homem, levantar do Senhor, mas eu vou lutar. Sabe, continuei lutando. Então o Senhor me fez passar tantas coisas. O Senhor ainda bem jovem assim, mas o Senhor já me fez ver tantas coisas, que aquilo que eu vou pregar, o Senhor me faz lembrar. Porque para mim ter base, não sabe pensar que eu estou pregando qualquer coisa que eu ainda não vivi. Amado, se o Senhor encontrar vontade dentro do teu coração,
Você pode ter certeza que no moldar do Espírito Santo as coisas vão chegar lá. Daqui a pouco você vai olhar e falar: eu já não tenho vontade de viver mais isso, eu já não tenho mais vontade de fazer aquilo. Eu lembro ainda que com o tempo passado, alguns amigos olharam: mas espera aí, você sai e não tem vontade de fazer mais isso? Quando você vira uma rua de moto, você não tem vontade de andar de uma roda de moto e fazer aquilo. Chega no sábado, você não tem vontade de sair, de bagunçar, de beber e daquilo outro. Eu falei: não, para honra e glória do Senhor não, mas no começo, eita glória, era batalha. Mas o que eu entendi, uma coisa que o Senhor me ensinava assim: ó, tenha vontade, queira, só queira. Lutar contra a tua natureza carnal não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite que você vai repreender a vontade do inimigo que é para a tua vida. Mas tenha um querer dentro de ti, uma vontade. Entender nessa noite: espera aí, a minha casa eu quero ela da forma que eu quero. A minha casa, vós mulheres, a casa você arruma do jeito que você quer. Quando está enjoado do jeito, você vai lá e muda as coisas do lugar. Tem vezes que eu chego lá em casa e já não acho as coisas mais, porque a pastora enjoou do jeito da cama e virou a cama para cá, e eu vou para um lado errado. De repente mudou, do jeito que é a casa dela. Sabe o que eu aprendo com isso, vendo o Senhor falar da casa? Se coloca a casa do jeito que você quer. Você lembra do dia que você deu uma reformada na sua casa? Ficou da cor que você quer, do jeito que você quer. Aí o Senhor, quando Ele olha para nós que somos casa dele, muitas das vezes nós não queremos ser a casa que Ele quer. Ele é o dono da casa e está dizendo: muitas das vezes eu quero mexer com a casa. E nós, como a casa, só dizemos: Senhor, eis-me aqui, muda tudo de lugar. Eu sei que o que o Senhor fizer, a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Teu nome será glorificado em mim. Então muda conforme o Senhor quer, faça conforme o Senhor deseja, mas eu continuo sendo a tua casa. Aleluia. Só quem crê glorifica bem forte o santo nome. Aleluia. Ele diz: despojai de tudo que não agrada a Ele, de toda obra carnal. Mas Ele vem e diz: desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual. Diga glória a Deus. Para que por ele vos seja dado um crescimento para a sua salvação. Amados, você precisa entender uma coisa. Eu vou te dizer algo, grave no teu coração. Nenhum desejo de Deus para a tua vida é sem propósito. Não sei se você entendeu, mas vou te dizer de novo: nenhum desejo ou vontade de Deus para a nossa vida é sem propósito. O que isso quer dizer com isso, pastor? Tudo que Ele deseja para nós tem um propósito. Tudo que Ele permite na sua vida tem um propósito. Cada passo que você dá na presença do Senhor tem um propósito. Pastor, em minhas lutas, principalmente elas. Nas bonanças, amados, a gente não vê nada crescer. Na bonança a gente não aprende nada, a gente não vê nada crescer. Mas você viu que quando você sai do deserto, você vê coisas extraordinárias acontecendo. Você vê que quando você está saindo do deserto, você vê crescimento espiritual. Você não queria passar por aquela batalha, mas depois que passou, entendeu que cresceu lá dentro. Foi lá naquela batalha que você cresceu espiritualmente. Foi lá que você viu Deus agir. Foi lá que você viu quanto o Senhor é bom. Foi no aperto que você viu que é Deus, que é Ele que provê. Sabe o que é isso? Em tudo que Deus tem para a nossa vida tem um propósito. Por que nós somos a casa do Senhor e temos que estar na posição que Ele quer? Deixar Ele moldar da forma que Ele deseja. Porque Ele vai dizer assim: ó, tira tudo dentro da casa, despoja do que não agrada. Agora tenha sede da minha presença, como a criança tem sede do leite. Tenha sede da verdade, sede da minha presença. Para que é isso, pastor? Aí o Senhor disse, vem assim, ó: para que vos seja dado crescimento para salvação. Diga glória a Deus. Às vezes você pensa assim: crescimento espiritual para quê? Para que isso? Por que buscar isso? O Senhor Deus está dizendo: para a tua salvação é preciso crescer espiritualmente, é preciso chegar mais perto do Senhor, é preciso eu querer mais, é preciso eu ter mais vontade. Pastor, mas é batalha. Pastor, mas é luta. Pastor, mas eu não estou na vontade ainda conforme o Senhor quer. Pastor, ainda não sou batizado. Pastor, ainda não sei, mas tem vontade.
se tem vontade, prepara, porque em poucos dias o Senhor te coloca na posição que Ele se agrada. Tem vontade? Porque se tiver vontade, oh aleluia, tem ansiedade de chegar o dia do batismo? Sabe, quando eu se converti ao Senhor, se converter a Deus, eu já ficava pensando: meu pai, o dia do batismo será maravilhoso. Senhor, o dia do casamento será maravilhoso, uma brecha fechada. Oh glórias. Quando eu descer as águas, e quando eu batizar no domingo, naquele mesmo domingo à noite, eu já vou pegar um copinho da Santa Ceia, eu já vou pegar um pão. O que é isso? Nós vivemos um tempo que está ficando esquecido, amados. Nós vivemos um tempo que tanto faz o culto da Santa Ceia. Nós vivemos um tempo que nós não estamos muitos fugindo de ser casa do Senhor. Sabe o que é isso? Tanto faz um culto de Santa Ceia, tanto faz um batismo, tanto faz buscar um crescimento espiritual no Senhor. Sabe, a gente vê uma geração que é de qualquer forma, qualquer jeito. Não, de qualquer jeito se batiza. O batismo está morrendo, amados. A velha criatura. Aí batiza hoje, amanhã está aprofundado na mesma situação. Batiza hoje de qualquer jeito, amanhã está do mesmo jeito. Sabe, às vezes fala que eu sou enjoado. Às vezes já ouvi isso. Mas tem coisas, amados, que as coisas do Senhor é com ordem e decência. Com ordem e decência. Não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser de qualquer jeito. Tem que haver sim o Senhor. Tem que haver sim uma doutrina da parte do Senhor. Somos a casa do Senhor e a casa é Ele que manda. Certa vez Jeremias não está entendendo, só ele está pregando, está pesado para ele. Sabe o que o Senhor fala? Jeremias, desce a casa do oleiro, lá eu vou falar contigo. Você não quer ouvir minhas palavras? Desce lá e lá eu vou falar. E quando Jeremias desce lá, quando Jeremias chega à porta, ele vê o oleiro lá fazendo vaso, e o vaso está no ponto já de levar para o forno. De repente se trinca, se racha, e o oleiro pega o vaso, quebra ele novamente, porque ainda está na posição ainda que dá para aproveitar. Diga glória a Deus. Está numa posição que ainda dá tempo de voltar para a roda. Grava isso aí, tempo. O vaso ainda está numa posição que ainda dá tempo de fazê-lo novamente. Aí o oleiro pega, quebra o vaso novamente, leva ele para a roda e faz conforme ele quer. Jeremias assistindo aquilo, o Senhor fala: eu te trouxe aí para te mostrar aí, Jeremias. Avisa o povo de Israel que tanto você como eles, vocês são vasos na minha mão. É meu. E conforme, se eu quiser quebrar e fazer de novo, eu quebro e faço de novo. Se eu ver uma rachadura, eu quebro e faço de novo. Se eu ver uma rachadura, eu quero consertar. Não é da forma que eles querem, não é da forma que você quer, mas hoje sois vasos na minha mão. É isso que o Senhor Deus está dizendo aqui: a casa é minha. Vós sois casa minha. Se eu encontrar do jeito que não está, eu vou trabalhar para mudar. Mas sabe o que muda, amados? E o maior perigo que muitas das vezes eu penso, sabe o que? Que o Senhor até podia obrigar. Se Ele obrigasse a salvar muitos, mas infelizmente, muito ser humano, por ter o livre-arbítrio, o Senhor Ele não invade. E se eu como casa disser: Senhor, não toque, Ele não vai tocar. Se eu me fazer de duro, Ele não vai tocar. Mas tem um tempo que ainda dá tempo de voltar para a roda, como vaso. Ainda tem tempo. Amanhã ou daqui a pouco eu não sei se haverá mais esse tempo, que eu posso rejeitar, que eu posso dizer não para o Senhor, que eu posso dizer é do meu jeito, é da minha forma. Mas daqui a pouco vai chegar um tempo que eu não tenho mais tempo. Vai chegar um tempo que eu vou olhar e vai dizer: por que eu disse não para o Senhor quando Ele quis entrar na casa, quando Ele quis moldar, quando Ele mandou eu tirar o que devia ser tirado? Por que eu disse não para o Senhor quando Ele olhou para mim e falou: eu quero quebrar e fazer de novo, eu quero moldar, eu quero trabalhar, eu quero fazer da forma que eu quero, e o mover da forma que o Senhor quer. Tanto espiritual como na tua casa, é da forma que o Senhor quer. Entenda o processo, respeite o tempo, pois o crescimento espiritual vai vir para a glória do Senhor, aleluias. Vai vir para a honra e glória do Senhor, quando eu respeitar e entender: Senhor, eu sou vaso nas tuas mãos. Senhor, eu sou a tua casa e sou a tua morada. Diga glória a Deus. Só quem crê glorifica o santo nome dele. Aleluia. Antes da gente vir para esse tempo, eu disse para você que a vontade do Senhor é conforme até no tempo, no espiritual, conforme Ele quer.
Antes da gente vir para esse tempo, quem estava com nós já há um tempo já sabia. A gente estava num salão lá do lado da praça, enorme, dá uns 2 desse aqui. Uns 2 desse aqui para dentro também enorme. Aqui ainda a gente tem também cozinha da igreja, escritório da igreja, tudo. Mas quando a gente não deu certo de estar ali, e pra gente como pastor que está na frente, a gente olha e foi caçando, Deus a preparou aqui. Aqui todo mundo sabe que ficou 20 anos construído aqui e ninguém nunca se alugou. Alugaram aqui uns 10 dias aqui, nem energia tinha. Alguém lembra quem veio no começo, nem forro que tinha. Isso aqui foi formado pela igreja. E quando precisou da gente vir pra cá, eu pensava, qual é o propósito do Senhor? Sai de um lugar grande, de um lugar que tem espaço para fazer evento, tanto faz evento, e não deu certo, e de repente vem para um lugar que aqui nem energia tem, não tem nada. Não tem nada, esse lugar ficou fechado há uns 20 anos. Sabe, muitas das vezes você olha e pergunta que propósito é o do Senhor. Mas Deus já estava mostrando, Deus já tinha mostrado para muitas pessoas. Deus já tinha mostrado em sonho, para membros da igreja aqui. Sabe, e eu aqui naquilo ali sem falar para ninguém, sem falar até para minha esposa, Deus me colocava diante de pessoas, falava, pastor, eu vi aquele salão ali cheio de que era a nossa igreja. Um dia eu estava na porta e só Deus sabe como era esse salão aqui, as portas nem prestavam. Aqui tinha, de repente passa o irmão, pastor, e eu sonhei que o ministério era aqui. E ninguém sabia, o Senhor falando, eu sei o que eu faço. Tem muitas situações, o trabalhar é de Deus. Se eu quero quebrar o vaso que está grande e fazer ele menor, eu quebro. Se eu quero mover da forma que eu desejo, eu moldo. Sabe isso? E ninguém sabe disso. A primeira vez que eu estou falando isso, nem minha esposa sabe. De olhar para o tamanho do salão das coisas. E eu pensei, por que o Senhor tira de lá e vem para cá? É uma batalha danada. Aí vai negociar os meios de aluguel para pintar. Porque se fosse pendurado do jeito que está aqui, os irmãos sabem, a gente tem até foto. Isso aqui estava como se fosse abandonado, não tinha energia, não tinha água aqui. Aí foi colocando tudo preparando tudo aos poucos. Pensa numa luta, irmão. Pensa numa batalha. Pensa na batalha, e ficou em luta, entrou em luta. Os obreiros entrou na batalha. O irmão Leonardo, que é o obreiro Leonardo, que é o pedreiro, entrou em luta aqui com nós pra gente batalhar. E batalhar pra arrumar isso aqui. E lutando. Sabe, muitas das vezes a gente olhou, só que uma coisa o Senhor sempre falou no meu coração sobre isso. Moldar do Senhor. E a gente precisa entender que muitas das vezes, amados, Deus sabe como cuidar. Deus sabe tratar. Deus sabe trazer esse trato do deserto. Deus trata da forma que você não quer. É a forma que Ele quer tratar. Sabe, o Senhor, Ele sabe do jeito que Ele quer moldar, a forma que Ele vai te dar crescimento espiritual. O Senhor sabe da forma que Ele vai cuidar de ti. Ele sabe o que faz. Por que o Senhor fala que dentro da palavra em Salmos, que o pai ele tem que saber o que coloca dentro da aljava do teu filho? E quando ele diz isso aí, a gente entende que a aljava é quando coloca aquelas flechas para o arqueiro. E os filhos, ele é como uma flecha, assim nós somos filhos na mão do Senhor. Muitas das vezes para você ser lançado mais longe, mais para trás, você tem que ser puxado. Entenda isso no teu coração. Você quer crescer espiritualmente lá na frente, está enorme na presença do Senhor. Quando eu estou dizendo crescer enorme, é cada dia mais se humilhar na presença do Senhor. Porque crescimento na presença do Senhor é se abaixar. Quando eu quero crescer, eu tenho que descer. Quando eu quero crescer, eu tenho que se ajoelhar. E se eu quero crescer mais, eu tenho que me humilhar mais na presença do Senhor. É aí que vem o crescimento espiritual que Deus dá. Sabe, eu entendi que o Senhor ele mostra isso. Que os filhos na mão do Pai, ele é como uma flecha. E se você quer ver o teu filho ir longe um dia, tem que ser puxado. Tem que haver doutrina assim, tem que puxar assim. Nós na presença do Senhor somos filhos. E se o Senhor está vendo, se ele encontra o desejo do crescimento espiritual, mas primeiro ele vai puxar. A flecha na mão do arqueiro tem que ser puxada mais para trás. Mas quanto mais para trás for puxada, mais longe ela chega. Não é isso? Quanto mais para trás for puxado, mais longe vai chegar. É aí que a gente entende como trabalhar de Deus é maravilhoso para nós que somos filhos. Não queremos ser puxados, mas queremos ir longe. Não queremos ser moldados, mas queremos crescimento tremendo na presença do Senhor. E Deus está dizendo, eu sei trabalhar. Dá lugar que eu te puxo. Aí que você olha e fala que é maior, mas Deus pega e puxa para menor. Porque precisa ser preparado para viver vitória. Deus não entrega nada para quem não está preparado. Aí alguém olha e diz, pastor, mas eu não sei porque que a
aconteceu isso comigo, tu não estaria preparado lá na frente para receber o que é maior de Deus. Deus te puxa agora, Deus te segura agora, Deus molda, rebando, requebias, Deus molda agora, Deus quebra o vaso agora, Deus muda a casa agora, para que na hora da vitória tu esteja preparado, não só como uma casa, mas como uma casa edificada, alicerçada, aprofundada na presença de Deus. Aleluia. Só quem crê glorifica. Aleluia. Somos casa, e muitas das vezes a gente entende que há casas vazias. Não tem casas vazias, amados? E a casa vazia, ela está sujeita ao primeiro que chegar. A Bíblia diz que o diabo, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, esperando uma brecha, esperando a casa esvaziar, porque ele é o próximo inquilino. Ele quer ser o próximo inquilino. Diga assim: está repreendido, pastor. Cuide da tua vida e da sua salvação, amados. Cuide do teu coração, cuide da casa do Senhor. Ele fica em volta, derredor, esperando. Eu quero uma brecha. Sabe aquela onde, principalmente que às vezes a gente vê aqui em Bulhões, ou aquela casa tão desejada, e ela é de aluguel, ela fica vigiada. O dono já é avisado: se fulano sair lá, eu quero. Você acha que no mundo espiritual, quem lembra de Satanás, próprio Satanás, conversar com Deus sobre a casa chamada Jó? Às vezes você pensa que não, mas no mundo espiritual está ali. Satanás está dizendo: ó, se houver um coração duro, se o Senhor sair de lá, eu sou o próximo. E a gente sabe que é assim. Se a gente perder a presença de Deus, o próximo inquilino não é nada bom para vir. Um dia ele esteve lá. Você sabia que um dia esteve lá? Quem um dia não conheceu o Senhor? Quem já nasceu sem conhecer a Deus? Todos que nasceram crente não, né? Quem aqui foi terrível? Pastor, foi terrível. Eita, Glória, você não tem vergonha não. A gente foi custoso, terrível, né, Maria? Foi terrível. Eu lembro da irmã Maria contar que quando ela se converteu, o Senhor falou assim: eu quero manifestar, quero que o Senhor ore para mim, pastor, ele me liberta. Havia um desejo, né, Maria? E Deus abençoou. Então precisa ter um desejo. Então sabe, amados, que a Bíblia diz assim que o inimigo, quando eu estou te dizendo que um dia ele esteve lá, quando um dia que a gente rejeitou o Senhor, a gente não conhecia a Deus, ele estava lá. Ele morava lá, ele estava lá. E a Bíblia diz que um dia, quando você conheceu o Senhor, ele saiu. Mas a Bíblia diz que ele fica de olho para aquele que um dia deu lugar para o Senhor e daqui a pouco se afasta da presença do Senhor. Aí o Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, vai dizer que ele volta. Mas quando ele não volta sozinho. Ele volta e liga para mais 7 piores do que ele. E vem mais 7 espíritos malignos piores do que ele e entra na casa. Só ele morava naquela casa. Mas agora ele sabe que um dia você conheceu o Senhor. E a Bíblia diz que quem pisou no Santo dos Santos, ou colocou pé, ou glórias, na presença de Deus, não sabe ver em outro lugar. Aí o que ele precisa? Dê um tempo para mim. É aquele negócio: vou dar um tempo na igreja, vou dar um tempo na presença do Senhor. E é tudo que o inimigo quer. Não estou gostando de tal situação, vou dar um tempo na igreja, vou dar um tempo. O Senhor, o inimigo está dizendo: dá esse tempo logo, porque eu volto e chamo mais 7. Oh Deus de poder. É tudo que o inimigo está dizendo: dá esse tempo mesmo, porque eu volto e chamo mais 7. E ele sabe que quem viver um dia na presença do Senhor, um dia vai querer voltar. E a luta dele para tentar levar aquela pessoa no tempo que tiver desviado, amados, será dia, noite e madrugada para tentar levar. Mas eu tenho certeza que nessa noite o Senhor levantou crentes aqui, que pode passar o que for, mas não sabe dar a casa para outro. A casa é dele. Oh glória. Levanta a sua mão nessa noite. Levanta a sua mão nessa noite. A casa é dele. O teu coração é do Senhor. E nunca haverá outro para morar aí. É do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai adorando a Ele. Vai adorando a Ele nesse domingo do encontro com Deus. Nessa noite de encontrar, adora a Ele.
Abre o teu coração, fecha os teus olhos, vai adorando a Ele, porque esta casa, este coração é dele. Não importa a posição que você está hoje, diz para o Senhor: Pai, não me deixe, Senhor, a casa é do Senhor, a casa é sua. Pode morar, Deus, pode moldar, faça conforme o Senhor quer, pois a casa é do Senhor, o meu coração é teu, eu sou do Senhor, aleluia. Só quem crê glorifica bem forte o santo nome. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu li essa passagem tudinho, mas que o Senhor quis dizer só sobre a casa, porque é conforme Ele quer, amados. O que Ele quis dizer sobre a casa, você é a casa. Que nessa noite você possa declarar para o Senhor: a casa do Senhor, Pai, seja conforme o Senhor quer. Nunca deixarei que outro venha morar, Senhor, mas será sempre o Senhor. Pastor, mas eu estou assim. O Senhor sabe. É noite de você abrir o teu coração e dizer: a casa é do Senhor, Pai. A casa do Senhor só pode vir fazer morada. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Esqueça o irmão que está do teu lado nessa noite, por alguns minutos. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele é o morador da casa. Oh, aleluia. O desejo que você tem pela tua casa é o desejo que o Senhor tem pela dele, e ainda maior. Então que você possa abrir o teu coração nessa noite, de chamar Ele, dizer para Ele que Ele pode vir moldar, que Ele pode vir tocar, que Ele pode vir encher. Os teus olhos fechados, adore o Senhor e declare isso nessa noite. A casa é dele, amados. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Liberdade aqui, Espírito Santo. Feche os teus olhos por alguns minutos e diga para o Senhor: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Diz para Ele, amados: mude as coisas de lugar. declare: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. mude, Senhor, mude as coisas de lugar. Tu tens liberdade aqui, Senhor. O Senhor tem liberdade sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a tua casa. Nós somos a casa edificada no Senhor, Pai. Nós somos a casa do Senhor nessa noite. Espírito de Deus, diz para Ele que Ele tem liberdade. Aleluia. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade. Tens liberdade aqui. A liberdade do Senhor nessa noite. Santo, Espírito Santo. Da liberdade do Senhor nessa noite a tocar. Declare isso, amados. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, Senhor. Mude as coisas de lugar. Diz para o Senhor essa noite: que seja feita a vontade do Senhor em mim, Deus. É completo. Que seja feita a vontade do Senhor em mim. Não é completo. Aleluia. Ele sara minha alma. Ele sara. Ele sara minha alma.
Abre o teu coração do Senhor. Não importa a situação que você chegou aqui, o Senhor é o Deus que te perdoa. Dá casa para Ele. Aleluia. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Aleluia. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. tua morada. Eu sou teu lar. Aleluia. Mude as coisas de lugar. Bendito é o nome do Senhor nessa noite. Abra suas mãos na posição de receber algo da parte do Senhor. Com teu coração aberto para o Senhor, com a tua casa de portas abertas para o Senhor. Diz para Ele nessa noite que o Senhor continue, Pai, morando em mim. Você possa dizer para o Senhor ainda que a casa não esteja conforme o Senhor quer. O meu desejo, Pai, é que o Senhor molde a casa conforme o Senhor deseja nessa noite. Conforme o Senhor deseja que eu esteja, que eu possa se encontrar, Pai, na tua presença. Diz para Ele: tu tens liberdade aqui. Aleluias, aleluias. Aquele que um dia conheceu o Santo dos Santos, a presença. Aquele que um dia sentiu a presença do Senhor. Aquele que um dia verdadeiramente é nascido de Cristo. Ele não sabe viver em outro lugar. Ele não sabe mais ficar longe da presença. Então deixa Cristo renovar a casa. Deixa Cristo renovar a casa, igreja. Pede a Ele, renova, renova. Traz o crescimento para a tua igreja, Senhor. Renova, renova. Renova esse teu filho, essa tua filha. Vai dizendo para Ele: eu sou tua casa, Senhor. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. Deixa Ele perdoar nessa noite. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Bendito é o nome do Senhor. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou o teu lar, eu sou teu lar. Deixa Ele descer na casa. Mude as coisas de lugar. Deixa Ele fazer morada. Tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Levanta as suas mãos para o céu em nome de Jesus. Pai, eu louvo o Senhor pela tua palavra. Nós te agradecemos, te louvamos. Que nessa noite, Pai, a tua igreja possa voltar para casa entendendo, Senhor, todos nós, que nós somos a casa do Senhor. E que a casa precisa estar conforme o Senhor quer, o Senhor deseja. Que o Senhor continue morando em nós. Pois a nossa força, Pai, é o Senhor. O Senhor é a nossa maior riqueza. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa saída. O Senhor é o nosso braço forte. Pai, abençoa a tua igreja. Que o Senhor possa trazer cada dia mais crescimento espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fecha suas mãos e diga: eu recebo. Eu tomo posse para a glória do Senhor. E glorifica bem forte o santo nome dele. Bem forte para a glória do Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Amém, amados? Pode se assentar em nome do santo do Senhor Jesus. Quem entendeu que é casa do Senhor aqui nessa noite? Oh, glórias. Somos casas e a casa não pode ficar vazia, amados. Que você possa estar sempre chamando o Senhor para a tua vida, amém? Antes de ir para casa, amados, eu quero passar um recadinho. Eu disse que a gente sempre faz aqui a vigília da virada, amém? Todos aí, muitos já sabem, nós fazemos a vigília da virada, vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus, como sempre fazemos. Vai ter uma janta abençoada, mesa de frutas, para a honra e glória do Senhor. A partir das 9h30 da noite, a gente dá início. E quando falta 5 minutos para meia-noite, depois de ter ouvido